Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Que manhã abençoada, estamos de volta. Tirei aí 15 dias para dar uma descansadinha nesse último mês. Tempo bom, tempo precioso, é bom poder dar uma descansada. Aí você pensa assim, pastor, você ficou completamente off nesses dias, né? Você acredita que deu vontade de assistir culto online semana passada? Estava aqui assistindo, orando pelos meus meninos da comunicação ali. Deus é muito bom. É bom poder estar de volta, é bom poder estar com os irmãos. E é bom poder voltar e partilhar um pouquinho do que Deus tem ministrado no meu coração. E hoje eu não quero me delongar muito na introdução. Eu gostaria de falar sobre sabedoria. Mais especificamente sobre o tema que será projetado, o clamor da sabedoria. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 1. Leremos os versículos de 20 a 23. 4 versículos. Me acompanhe aí na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 1, versos de 20 a 23. O texto será projetado. Me acompanhe na leitura na sua Bíblia ou pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente às portas da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam as minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Até aí. Pode fechar os olhos aí no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Paizinho, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela sua palavra, que é edificadora, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos instrui. A minha oração nesse momento é que o Senhor ministre as verdades profundas desse texto no nosso coração, e que o Senhor tenha a liberdade de trabalhar na vida do seu povo, que o Senhor fale com a sua igreja, como tem falado comigo, e que a graça do Senhor seja derramada sobre nós, para que ao final desse período nós possamos glorificar o nome do Senhor e buscar em Ti, a fonte de sabedoria, aquilo que nós precisamos. É por isso que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer um merchan agora, antes de começar a palavra. Durante esse mês de agosto, no Culto Jovem, nós estaremos em uma série de mensagens chamada Projeto de Vida. E a ideia é que a gente trabalhe algumas áreas de desenvolvimento na nossa vida que fazem parte do nosso processo de amadurecimento. Enquanto nós aprendemos sobre isso, nós aprenderemos por meio da palavra, nós seremos convidados a trazer para a nossa vida pessoal os princípios da palavra de Deus e principalmente a olhar sobre aquilo que nós sonhamos ou deveríamos sonhar para a nossa família, para a nossa carreira, para a nossa experiência com Deus e para o nosso crescimento pessoal. Então, eu queria deixar um convite a você, jovem, adolescente, e você, como já dizia o Chavinho, né? Se é jovem ainda e amanhã velho será, venha e participe conosco. As ministrações acontecem todos os sábados, às 19 horas, aqui no Espaço Alternativo, durante a nossa celebração, que nós chamamos carinhosamente de Conexão. A mensagem que está sendo trazida hoje, ela é a primeira mensagem dessa série, e eu decidi por trazê-la hoje de manhã e partilhar com os irmãos, porque eu entendi que as coisas que nós pensaremos ao longo desse tempo, elas não são só concernentes à vida de um jovem, de alguém que está no início da vida, mas faz parte do processo de maturidade e crescimento de todos nós. Então, eu queria que você olhasse com muito carinho para a mensagem dessa manhã, permitindo que o Senhor ministre ao seu coração as verdades que são pertinentes para a sua caminhada. Amém? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta retórica aqui para você. Qual que é o maior presente que Deus nos deu? Bom, para algumas pessoas, a resposta pode ser bem óbvia. O maior presente é a salvação em Cristo Jesus. Outras pessoas poderiam dizer que o maior presente é o próprio Jesus. E algumas pessoas diriam que é
a vida, o dom da vida. Bom, é difícil a gente colocar esses itens em uma hierarquia. Esse presente é melhor do que aquele, porque, na verdade, Deus é tão bom e superabundante que tudo que Ele faz é maravilhoso para conosco. Inclusive, tudo que nós recebemos na nossa vida da parte do Senhor é graça, é bondade. Então, todas essas coisas que são dádivas preciosas são a prova do amor de Deus para conosco. Mas existe um item nessa lista que ele é especial ao seu modo e que fala sobre algo que o Senhor nos deu e que depende exclusivamente de nós para que nós nos tornemos uma bênção, que é a vida. O fato de nós estarmos vivos é o primeiro presente que Deus nos dá. Claro que teologicamente a gente está falando também, da salvação, da criação de Cristo Jesus, mas pensando de forma mais simples, o primeiro presente que o Senhor nos dá é a capacidade de viver. E nós somos formados a viver de acordo com o que Deus espera que seja uma vida boa de ser vivida. Eu já citei esse exemplo aqui outra vez, mas a gente, ser humano, a gente nem sempre sabe muito bem como é viver. A gente vai aprendendo, baseado nos conceitos filosóficos que a gente aprende ao longo da vida. Inclusive, se a gente for olhar para as filosofias antigas, a grande discussão é sobre como viver bem aqui na Terra. Mas o que Deus espera de nós? O que Deus quer construir em nós? Nós não nascemos formados. Até, você já deve ter ouvido isso aí em algum lugar, alguém diz assim, se nós fôssemos criados apenas para ir para o céu, a gente se convertia e já era arrebatado. Existe algo nessa vida que é importante que a gente passe, que a gente experimente, que a gente sinta e passe com o Senhor Jesus. E, diferente dos animais, a gente não tem já essa noção quando a gente nasce. Veja, por exemplo, os animais, eles já são, parece que eles já vêm com um software pré-instalado, e o bicho já sabe ser bicho desde que nasceu. Você pega um gatinho filhote, você vira ele de barriga para cima e solta ele no chão, não estou falando para você maltratar o bicho, mas ele vai virar e já vai cair em pezinho. E provavelmente não teve lições lá onde a mamãe gato mostrou, passo a passo sobre como ficar em pé. É um instinto natural do animal. Eu estava vendo esses dias no YouTube o parto de uma girafa. E o bebê girafo, ele despenca de uma altura colossal, e ele cai ali no chão, recém-nascido, e ele já tem que estar pronto para correr. Não tem tempo para ele aprender. Poxa, ele mal abriu o olho, meu Deus, já corre já, porque se ele não correr, ele vai ser deixado para trás pela mãe, porque ele precisa já ser o girafa, pronto para sobreviver com os seus instintos. Parece que o ser humano, ele não sabe ser gente ainda. A gente precisa ir se fazendo humano enquanto vive. Então a gente precisa aprender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, quais são os comportamentos que são pertinentes para nós, quais são os valores que são importantes. E esse processo formativo, ele não é tão simples assim, porque nem todo mundo tem um lar onde esses princípios e esse modo de viver é incutido em nós de forma tão assertiva e bem feita. Se você for olhar para o seu passado e para a sua família, você provavelmente, se já tem algum nível de maturidade, consegue enxergar algumas coisas que você pensa assim, puxa, isso é algo que eu não gostaria de levar para os meus filhos. Talvez isso é uma cultura familiar que eu vejo em outros lares que não tem na minha casa, e eu gostaria que isso fizesse parte da minha família. E entender isso faz parte de um processo de amadurecimento. Nós somos chamados a crescer, a viver essa vida de um jeito que não é de qualquer jeito, é o jeito de Deus. E existe algo muito importante para que a gente consiga viver a vida de forma razoável, biblicamente falando, que nem sempre os crentes se ligam de que esse talvez é o ingrediente mais importante. Nós precisamos de sabedoria. Vamos voltar ao texto? Dá uma olhadinha ali na sua versão. A gente vai dar uma olhadinha no versículos 22 e 23. Me acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? E até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios.
Esse é o clamor da sabedoria. As pessoas ingênuas são aquelas pessoas que não percebem que o seu fluxo de vida depende delas mesmas. Então, elas são levadas por qualquer ideia, por qualquer princípio, por qualquer valor que é plantado. As pessoas ingênuas são os alvos perfeitos dos aproveitadores, dos oportunistas, das amizades falsas e dos relacionamentos tóxicos. Porque as pessoas ingênuas não amam a sabedoria. Elas amam o convívio com as pessoas, elas amam aquilo que parece mais fácil e palatável. E olha, gente, basta abrir um simples canal no YouTube, um perfil no Instagram que tem algum vídeo, ou ouvir uma música, e nós somos o tempo todo colocados diante de uma série de conteúdos que formam as nossas opiniões, que tentam nos ensinar sobre o que a gente deve achar bom ou ruim. Os valores estão incutidos desde um simples filme de super-herói ou animação infantil, até um grande filme indicado ao Oscar com atuações brilhantes. A gente é instruído a pensar de uma forma que o mundo julga como sábia, mas enquanto nós ainda formos guiados pelo que as outras pessoas dizem, nós estamos sendo ingênuos quanto à sabedoria. Esses dias eu vi uma publicação, estava assim, aquela campeã de judô trouxe medalha de ouro para a gente, né? E no post estava assim: ainda bem que não é uma branca, é uma mulher preta, plus size, guerreira, batalhadora. Aí eu pensei assim, esse tipo de pensamento, a gente não é treinado na Bíblia a fazer esse tipo de análise de valor. Isso a gente aprende com a cultura. Uma vez que a gente aprende com a cultura, eu não estou fazendo nenhuma opinião política aqui sobre esse tipo de pensamento, tá? Eu só estou mostrando que às vezes nossos comportamentos, eles são traçados, não necessariamente pela sabedoria de Deus, mas pela cultura. A cultura nos ensina isso, que a gente tem que valorizar isso, que a gente tem que prestar atenção naquele tipo de representatividade, que a gente tem que estar atento a esses sinais comportamentais e sociais. Mas o que a sabedoria nos ensina? O que Deus está clamando que nós aprendamos? Qual é o ensino da sabedoria? Qual é o clamor da sabedoria? Ao passar pela vida, nós precisamos de intencionalidade e temor. Intenção de sermos fiéis ao Senhor em todas as áreas, e temor por zelar por aquilo que Deus tem nos confiado aqui. Por essa razão, o crente não vive de forma displicente, levado por qualquer moda, estilo de vida, desgarrado de propósito ou de intencionalidade. O que eu quero dizer é que é incompatível com a vida do crente que ele enxergue a sua vida como algo que simplesmente acontece. As pessoas nécias, ignorantes e ingênuas vão montando a vida baseada apenas nas oportunidades que surgem e no movimento natural da sociedade. Mas as pessoas sábias, elas plantam as suas vidas, os seus propósitos, em coisas muito mais sólidas, em valores e princípios eternos, em coisas que norteiam as suas decisões, para que elas não sejam levadas apenas pelas oportunidades de ganhar mais dinheiro, de ter mais visibilidade ou de entrar em qualquer relacionamento. Pensando pela perspectiva de um jovem, só para você entender melhor, é mais ou menos assim, guarde bem essas minhas palavras com muito carinho, eu sou contra a tal da oração para ver se é de Deus a gente namorar. Pronto, falei. Sabe por quê? Porque essa é a oração mais viciada e tendenciosa que a gente pode fazer. O jovem fala bem assim: não, eu conheci a menina, ela é linda, ela é incrível, ela gosta das mesmas coisas do que eu vou orar para ver se é de Deus, e 99,999, quase 100% dos casos, é de Deus, olha, quem diria, né? E aí, 100% desses relacionamentos dão certo, sim ou não? É óbvio que não, mas aí você vai conversar com o jovem, ele diz assim: é ela, pastor, ela é incrível, tudo se encaixa, disse Joãozinho, 13 anos. As nossas orações são inclinadas pela nossa falta de maturidade e falta de perspectiva, pela nossa falta de projeto, ingenuidade e imaturidade. E isso afeta, você pensa assim, isso aí é coisa de jovem, certo?
Isso se desdobra até sobre a vida de crentes mais espirituais. Quantas vezes você já deve ter ouvido ou até pensado da seguinte forma: olha, eu não vou planejar o meu futuro porque o meu futuro a Deus pertence. Se Deus me mostrar, eu sentir de Deus, assim farei. Qual é o seu projeto na sua carreira? O que Deus mandar. Com quem você se casará? Com a mulher que Deus enviar. Aonde você vai gastar a sua vida? Como você vai educar os seus filhos? Deus vai dar a provisão. Amém? Eu entendo esse pensamento. Porque, honestamente, a gente entende que a vontade de Deus é superior e perfeita. Mas existe algo difícil de julgar, que é a linha tênue, muito difícil de se equilibrar em cima, entre a nossa responsabilidade sobre a nossa vida e a gente ser guiado pelo Espírito Santo. É por isso que uma das coisas que eu menos gosto de ouvir quando eu estou passando por uma fase difícil é entrega para Deus. O que é entregar para Deus? É não fazer nada? Não, é fazer alguma coisa. Não, é depois de orar tanto. É depois da campanha, depois do congresso, depois da revelação da irmã fulana. Como a gente mede isso? Posso te dar uma notícia? Não tem uma fórmula bíblica para a gente dizer assim, olha, a partir desse ponto é dependência de Deus. Não, até aqui é sua responsabilidade. Sabe o que nos ajudará a conseguir discernir a diferença entre essas duas coisas? Uma coisa e não outra: sabedoria. A sabedoria anda de mãos dadas com um negócio chamado temor, e anda engarupada com um negócio chamado prudência. Sem isso, as nossas decisões erradas serão justificadas na vontade de Deus. Você já viu gente falando, o Senhor me disse tal coisa, e depois não dá certo, ela vai dizer, é que não era bem assim, agora Ele me revelou uma outra coisa melhor, e não, agora é de outro jeito. Ah, mas porque Deus está me chamando para viver isso, e aí o negócio não acontece ou vira um fiasco. Mas é porque na verdade, sabe, é igual quando você está vendo um filme, e aí vem o segundo filme daquele lá que você assistiu, e aí tem um personagem e ele diz, eu sempre estive aqui, você que não viu. A gente que assiste filme sabe que o nome disso daí é retcon, é a gente tentando corrigir com uma informação nova algo que está lá atrás. Só que não foi dada nenhuma pista disso antes. Esses remendos que a gente faz porque a gente é imaturo e imprudente. Então, o crente, às vezes, ele confunde a sabedoria e a prudência com a espiritualidade. E aí as coisas de Deus se tornam extremamente abstratas, místicas, e é um super trunfo. Aí você chega para mim e fala assim, pastor, Deus me disse para fazer esse negócio. Pá! O que eu vou dizer? Eu posso estar achando uma péssima ideia, mas você disse, Deus me falou. Senhor, o que eu vou dizer para você agora? Deus não falou. E aí vai começar um cabo de guerra, mas falou, mas não falou. Esse pastor não é crente. Esse pastor não é espiritual, ele não é homem de Deus, não é voz profética sobre minha vida. Olha o pastor querendo mandar em mim. Sabe, tem coisas que nós experimentamos porque a gente parece que não tem um projeto muito claro e muito maduro sobre o que nós seremos, do que nós viveremos, o que é importante para a gente. E aí é pela falta disso, pela falta dessa perspectiva que nós agimos exatamente como os ignorantes, como os tolos. Nós tampamos o nosso ouvido ao conhecimento. E aqui eu queria falar sobre duas coisas que são as formas pelas quais a sabedoria ministra ao nosso coração. A primeira delas é através da palavra. Através da palavra, nós encontramos a vontade de Deus sendo expressa. Deus ensina seu povo dando sabedoria a quem pede, dando discernimento para que seus filhos sejam agentes minimizadores dos danos causados por esse mundo caído. Presta atenção nessa frase que eu demorei bastante para escrever ela. Olha só. Deus ensina seu povo, ou seja, Deus ensina as pessoas que servem Ele, ou seja, a gente, em tese, dando sabedoria e dando discernimento, para que seus filhos, nós, os filhos, se é que você é filho, eu sou, sejam agentes minimizadores dos danos causados por esse mundo caído. Ou seja, a nossa função, com aquilo que Deus nos dá para ter, que é a vida, é minimizar os danos causados pelo ambiente que a gente vive, que já é caído, que é constituído de pessoas que estão confusas, perdidas, imaturas, nécias, tolas,
na vida se aconselhando mutuamente. Como Deus confirma as coisas? Através de sua palavra. Eu não preciso que um texto me diga, que Deus me diga de forma, sei lá, por meio da profeta, sei lá, trair a minha esposa é pecado. Precisa? Você precisa sentir de Deus que você tem que ser fiel? Sim ou não? É óbvio que não. Isso está onde? Na palavra. E aí tem gente que acha que porque eu não senti de Deus, mas é que veja, é porque essa informação é uma coisa que Deus me mostrou. Cara, mas e a palavra? Que hora que ela entra? Tem coisas que são biblicamente tão claras, que se a gente não olha para aquilo ali, a gente vai ficar tentando justificar outras coisas, baseado em experiências pessoais de gente de fora da Bíblia. O que a Bíblia diz? O que Deus fala para dele, sobre ele e para nós, sobre sua vontade? É por meio da palavra que a gente encontra também a sabedoria nos ensinando. A sabedoria nos ensina sobre como nós gerenciamos os nossos negócios. Está lá na Bíblia. A sabedoria nos ensina como nós gerenciamos os nossos relacionamentos. Sobre como a gente tem que estar diante de Deus e o que a gente tem que olhar para a nossa vida. Sobre o que a gente tem que desenvolver. Sobre o fato de que a gente precisa administrar a nossa vida com temor e tremor. E com sabedoria. Está ali na palavra. Mas existe uma segunda forma que talvez seja até mais desafiadora para a gente, que é por meio da igreja. Existe uma segunda forma como nós somos edificados pela sabedoria, que é por meio da igreja. Bom, falar de tradição pode parecer desinteressante para você, mas é uma das formas mais efetivas de aprender por meio do discipulado. Porque quando a gente convive com a igreja, a gente entende que as coisas não estão aqui há mais de um século, 2 séculos, 3 séculos, 1 milênio, simplesmente porque alguém achou bonito. As coisas têm razão de ser. E nós não convivemos só porque é coincidência. Putz, somos todos crentes e por acaso nós estamos aqui no culto. Por acaso eu sou irmão do fulano. Que bênção. Existe um interesse da parte do Senhor de que esse convívio seja discipulador. E eu queria abrir a sua mente para você entender que discipulado não é apenas eu sentar aqui com, sei lá, com o Gabriel e aí eu falo assim, Provérbios tal, Gabriel, como tem sido o seu mês? Você andou pecando de novo? Discipulado não é só isso é uma fração do que é discipulado. Nós somos discipulados o tempo todo, quando nós convivemos uns com os outros, quando nós observamos os nossos comportamentos, quando nós ensinamos os nossos valores, os nossos princípios, a nossa cultura, quando nós partilhamos das nossas experiências com Deus. Ser edificado pela igreja e encontrar sabedoria é olhar, é reconhecer o fato de que Deus também fez coisas na vida de quem está do meu lado. E que talvez essa pessoa também possa me ensinar algo. É mais ou menos assim, vou pegar aqui um fato aleatório só de exemplo. O jovem quer namorar a jovem. E aí, os pais não são muito a favor, os pastores também acham que não é uma boa ideia, os tios, os amigos, mas ele tem certeza que vai dar certo. Porque ele pensa assim, porque a minha avó não era crente, o meu avô era crente. E aí o meu avô trouxe a minha avó para a igreja, hoje ela é uma bênção. Que bom, mas você acha que isso se aplica a todo mundo? Especialmente a você? Se você acha que vai dar certo isso? A sabedoria também está no fato de que tem outras pessoas que temem ao Senhor, em tese. E essas pessoas têm experiências e valores e histórias que são edificantes para nós. É por isso que é tão importante o testemunho, o convívio, o discipulado. Porque são nesses momentos que a gente também é edificado por pessoas que a gente nem imaginou que seria. As histórias, as experiências dos outros com o Senhor também nos ensinam. Às vezes ensinam que não é bom fazer igual aquela pessoa. Às vezes você está vendo o irmão está tomando uma decisão e dando um conselho que você sabe que é errado, porque você tem outro princípio por onde a sabedoria fala, que é pela palavra. Então você já está ligado que às vezes aquele conselho é meio furado. Mas é no convívio que nós enxergamos também que os nossos irmãos precisam ter um projeto claro de vida. E aqui não é um desabafo de pastor, mas se eu converso com jovens toda semana. Jovens aí, menores de idade, maiores de idade, alguns até mais velhos do que eu. E olha que eu estou com 30, hein? E eu seria generoso em dizer que pelo menos a cada 5 jovens tem um projeto claro de vida. Porque muitos não têm.
Não sabem as coisas que são importantes para escolher alguém para passar o resto da vida, têm dúvidas sobre como se posicionar em relação à sua carreira, não sabem muito bem como eles querem viver uma família. Eu vou casar com uma mulher que quer ou não ter filhos, depois a gente vê. E como é que lida com isso? A falta de perspectiva, de visão clara sobre as coisas que são importantes, faz com que a gente tome qualquer decisão como uma decisão sábia. E talvez, meu irmão, você consiga enxergar que isso não é um problema só de jovem. As nossas faltas de perspectiva fazem com que a gente leve a moda Zeca Pagodinho várias áreas da nossa vida, mesmo que a gente tenha, 30 anos de casado, 40 anos de idade, 20 anos de uma carreira bem-sucedida, e a gente está ainda sendo um excelente profissional, um péssimo pai, um excelente pai, um péssimo provedor, um excelente crente, mas um péssimo pai, um péssimo provedor. Vocês entendem? Pela falta de perspectiva e de projeto, nós podemos falhar a qualquer momento. E é por isso que a sabedoria sai bradando na rua: me escutem! Eu estou ensinando vocês o que é viver de verdade, não me ignorem. E a gente se priva de todos os espaços onde a gente pode ser edificado pela palavra. Nós tampamos os nossos ouvidos quando nós não nos enturmamos, nós não nos envolvemos com a igreja. Ninguém tem autoridade para nos corrigir, ninguém tem autoridade para nos ensinar, ninguém pode nos aconselhar, porque a gente é que sabe de tudo, ou então a gente não quer que ninguém saiba do que está de errado nos meus projetos e na forma como eu administro minha vida. Eu também não leio a palavra, porque eu também não quero encontrar na lei coisas das quais eu não concordo. Então nós tampamos os nossos ouvidos e agimos como os nécios da Bíblia. E a sabedoria nos chama de tolos. Essa é a verdade. Por isso, o clamor da sabedoria. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor, eu estou indo para a minha conclusão. O pessoal do louvor, não venha o pessoal do louvor, eu lembrei agora de outra coisa. Senta aí, pessoal. Ai, suei frio aqui. De tudo que Deus pode fazer por você, ter um projeto de vida vai tornar a ação de Deus muito mais madura, sábia e efetiva na sua história. Mas não é fazer um projeto excluindo a vontade de Deus. A sabedoria está onde? Na palavra e na igreja. Ter um projeto de vida que honra o nome do Senhor aponta a nossa fé na cruz de Cristo. E é a tal jornada que nos é proposta. Viver a nossa vida com excelência e responsabilidade é o desafio de fé e de vida. Nós somos chamados a honrar o Senhor com tudo que nós somos e tudo que nós temos. Nós não podemos viver a vida de qualquer forma. Nós precisamos pensar a nossa vida, sermos intencionais nos nossos projetos, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, nas áreas em que nós vivemos a nossa história. A última frase do slide diz assim: corrija a sua vida, ajuste seu caminho, crie propósitos, melhore, aperfeiçoe-se, cuide-se, esteja olhando além do aqui e agora. Essa é a prudência que nós devemos buscar. Essa é a sabedoria que nos leva a caminhar diante de Deus como aqueles que multiplicaram o seu tesouro, de que usaram os seus talentos e fizeram da sua vida uma vida de bênção. Que Deus nos ajude a sermos fiéis, sábios e sejamos tementes à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos ter um momento de oração breve. Mas eu não gostaria de selar esse tempo em que nós meditamos na palavra do Senhor, sem ao menos ter a oportunidade de orar com você, ou te dar a oportunidade de, diante do que nós pensamos aqui e fomos instruídos pela palavra, sobre coisas na nossa vida que precisam ser ajustadas, sobre as áreas em que nós precisamos de intencionalidade, que nós precisamos de sabedoria. E esse é o momento em que nós faremos uma oração que é biblicamente respaldada. Deus dá sabedoria a quem pede. Se lhe falta discernimento, meu irmão, minha irmã, se te falta entendimento sobre como organizar a sua vida, sobre como resolver determinados problemas, palavra de Deus. Se existem inseguranças, se existem comodismos,
Se existem coisas que você enxerga, que você está estagnado como seus pais, ou há anos atrás, em áreas da sua vida em que você enxerga que não progrediu, sabedoria de Deus, discernimento. Deus faz do seu povo um povo consciente, maduro, lúcido. O crente não é um lunático. Ele sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. Os seus valores e os seus princípios norteiam cada uma das suas decisões. Ele não vive levado por qualquer vento de doutrina ou por qualquer ideia, filosofia, ideologia desse mundo. Ele é guiado por um projeto claro de vida que ele construiu a duras penas, de joelhos, com muita maturidade, discernimento e temor, para que a sua vida não seja vivida de forma displicente, para que as pessoas que estão debaixo do seu cuidado experimentem da graça, a graça transformadora e salvadora de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu peço a sua bênção nessa manhã, que a sua palavra nos edifique, que o Senhor construa em nós um caráter reto, íntegro, para que a nossa vida glorifique ao Senhor de forma intencional em todas as áreas, que nós não sejamos levados pelas instabilidades e inseguranças que o mundo nos mostra, pela invariabilidade das coisas, pela nossa tendência de jogar tudo para cima, passar a conta para Deus. Isso aqui Deus vai mostrar, isso aqui Deus vai dizer, sendo que existem coisas que estão à nossa frente, que nós precisamos simplesmente nos posicionar. O desafio de fé está em aprender a discernir com sabedoria os limites entre o nosso coração e o mover genuíno do Espírito Santo. Que o Senhor dê graça ao seu povo, para que nós tenhamos o temor e tremor necessários, para que nós vivamos debaixo da vontade de Deus. É assim que eu oro, pedindo: faz do seu povo um povo sábio, santo, para a glória de Deus. É no nome de Jesus e confiando nele que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos.